Gêmeas negras do milionário eram cegas, até que a nova faxineira fez algo que mudou tudo. Duas meninas negras de 7 anos estavam sentadas em cadeiras de veludo idênticas na sala de música da mansão Harrison, com as mãos cruzadas no colo, enquanto ouviam seu professor particular dar outra aula que elas não podiam ver. Maya e Mia Harrison nasceram cegas, filhas do bilionário da tecnologia James Harrison e sua falecida esposa Sarah, e por 7 anos viveram em um mundo de acomodações caras que pareciam mais gaiolas douradas do que expressões de amor. Hoje, como todos os dias nos últimos 3 anos desde a morte da mãe, elas assistiriam às aulas, comeriam refeições preparadas por chefes que nunca conheceram e iriam para a cama em quartos cheios de brinquedos que não podiam desfrutar plenamente. Tudo isso enquanto o pai trabalhava 18 horas por dia para evitar confrontar as filhas, que o lembravam dolorosamente da mulher que ele havia perdido. Mas hoje era diferente, porque hoje Maria Santos havia começado a trabalhar como governanta, e ela estava prestes a descobrir que essas duas meninas viviam em uma escuridão que nada tinha a ver com sua cegueira. Meninas, vocês sabem quanto é 7 vezes 8. A voz da tutora era monótona, profissional, desprovida do calor humano de que as crianças precisam para se sentirem envolvidas no aprendizado. Maya inclinou ligeiramente a cabeça, traçando números invisíveis no ar enquanto calculava, enquanto Mia ficava perfeitamente imóvel, tendo aprendido que o movimento muitas vezes resultava em correções gentis, mas firmes, sobre postura adequada e sentar-se como meninas. A tutora, Sra. Patterson, tinha sido contratada por causa de suas credenciais em educação especial, mas sua abordagem tratava as gêmeas como problemas a serem resolvidos, em vez de crianças a serem educadas. 56, disse Maya baixinho, e a Sra. Patterson anotou em seu tablet sem oferecer elogios ou incentivo. Correto. Agora, Mia, você consegue recitar as capitais dos estados que estudamos ontem. A rotina foi interrompida pelo som de passos no corredor. Não os passos medidos dos funcionários que aprenderam a se mover silenciosamente pela casa, mas um ritmo diferente que de alguma forma transmitia energia e determinação. Maria Santos parou na porta, observando a cena diante dela. Duas crianças lindas sentadas rigidamente em cadeiras que pareciam ter sido projetadas mais para exibição do que para conforto, sendo questionadas por uma mulher que nunca sorria ou oferecia conforto físico, em uma sala que parecia mais um museu do que um lugar onde crianças deveriam estar aprendendo e crescendo. Perdão, disse Maria suavemente, seu leve sotaque transmitindo um calor que não era ouvido nesta casa há meses. Não quis interromper. Sou Maria, a nova governanta. A cabeça de Maya virou-se na direção do som com a atenção aguçada que as crianças cegas desenvolvem, enquanto a postura de Mia relaxou ligeiramente ao ouvir uma voz que soava genuinamente gentil, em vez de meramente profissional. A Sra. Patterson parecia irritada com a interrupção. Estamos no meio de uma aula, disse ela secamente. As crianças precisam manter o foco. Mas Maria já havia percebido que a tutora parecia não notar. Maya estava inquieta, parecendo entediada, enquanto Mia parecia estar lutando para conter as lágrimas. Na República Dominicana, seu país natal, Maria havia criado 4 filhos enquanto trabalhava em vários empregos e reconhecia os sinais de crianças que precisavam mais de conexão do que de correção. O que vocês estão aprendendo hoje? Perguntou Maria, dirigindo-se diretamente às gêmeas, em vez de falar sobre elas com a tutora, como a maioria dos adultos fazia. O simples fato de serem abordadas, em vez de ouvirem alguém falar sobre elas, fez com que as duas meninas se endireitassem, interessadas. Capitais dos estados, disse Mia, em um tom quase inaudível. Mas estamos sentadas aqui há 2 horas. A Sra. Patterson lançou um olhar de reprovação para Mia. Mia, não reclamamos das nossas aulas. Maria sentiu algo apertar seu peito ao ver a criança recuar imediatamente, ao ver Maya instintivamente procurar a mão da irmã em um gesto de conforto que revelava anos de apoio mútuo em um mundo que parecia ter sido feito para controlá-las, em vez de amá-las. 2 horas é muito tempo para ficar sentada, disse Maria gentilmente, suas palavras carregando uma crítica implícita aos métodos da Sra. Patterson, que a tutora claramente entendeu e não apreciou. No meu país,
Acreditamos que as crianças aprendem melhor quando podem se mover e tocar nas coisas, quando aprender parece brincar em vez de trabalhar. A resposta da Sra. Patterson foi rápida e cortante. Senhora Santos, agradeço sua perspectiva cultural, mas essas crianças têm necessidades especiais que exigem abordagens especializadas. Talvez você devesse se concentrar em suas tarefas de limpeza e deixar a educação para os profissionais. A rejeição foi dura, mas Maria já havia enfrentado coisas muito piores do que tutores condescendentes, e algo na maneira como os gêmeos se animaram com suas palavras lhe disse que essas crianças estavam famintas pelo tipo de carinho e envolvimento que não recebiam em sua educação cara. Mais tarde naquela tarde, Maria encontrou os gêmeos na biblioteca, supostamente fazendo um estudo independente, mas na verdade sentados em silêncio, com seus livros em braille fechados sobre a mesa ao lado deles. Maia passava os dedos pela borda da cadeira em um padrão repetitivo que sugeria ansiedade, enquanto Mia tinha a cabeça apoiada nos braços, em uma postura de derrota que parecia familiar demais para uma criança de 7 anos. "Vocês duas estão tendo um bom dia?" perguntou Maria, enquanto começava a tirar o pó das estantes, embora seu foco real estivesse nas crianças, que pareciam se animar ao ouvir sua voz. "Na verdade, não", disse Maia com a honestidade que as crianças oferecem aos adultos, em quem confiam instintivamente. "A Sra. Patterson diz que estamos atrasadas, que precisamos nos esforçar mais para acompanhar as crianças normais." Maria parou de tirar o pó e virou-se para elas, sua voz transmitindo indignação, em nome delas. "Crianças normais. O que isso significa? Cada criança é diferente, cada criança aprende de maneira diferente. Não há nada de errado com vocês que precise ser consertado." Mia levantou a cabeça e Maria pôde ver lágrimas em suas bochechas. "Mas nós não podemos ver", disse Mia, como se isso explicasse tudo o que havia de errado com o mundo delas. "E o papai não gosta de ficar perto de nós porque nos lembramos da mamãe. E a Sra. Patterson diz que não estamos progredindo rápido o suficiente, e a professora de música pediu demissão porque não conseguimos ler partituras da maneira normal." A revelação atingiu Maria como um golpe físico. Essas crianças não estavam apenas lidando com a cegueira, elas estavam lidando com o abandono, com um pai que não conseguia enfrentar sua própria dor o suficiente para fornecer o apoio emocional de que suas filhas precisavam desesperadamente. "Posso lhe contar uma coisa?", disse Maria, puxando uma cadeira para se sentar ao nível dos olhos delas. "Tenho 4 filhos, e cada um deles é diferente. Meu filho mais velho, Carlos, era péssimo em matemática, mas conseguia consertar qualquer brinquedo quebrado apenas ouvindo os sons que ele fazia. Minha filha Isabela não conseguia ficar parada por 5 minutos, mas lembrava de todas as histórias que eu contava para ela. Ser diferente não é ser defeituoso, é ser especial à sua maneira." Maia estendeu a mão timidamente até encontrar o braço de Maria. "O que mais seus filhos sabiam fazer?" A pergunta abriu as comportas para uma enxurrada de histórias sobre os filhos de Maria, sobre como cada um deles havia encontrado uma maneira de navegar por um mundo que nem sempre compreendia seus pontos fortes, sobre a criatividade e a resiliência que as crianças desenvolvem quando são incentivadas a encontrar seus próprios caminhos, em vez de serem forçadas a se encaixar em moldes que não lhes servem. Enquanto Maria falava, os gêmeos se aproximaram, ávidos pelo tipo de história que a Sra. Patterson nunca contava, pelo calor e pela conexão que faltavam em suas vidas desde a morte da mãe. "Aposto que vocês dois são bons em muitas coisas que a Sra. Patterson nem pergunta", continuou Maria. "O que vocês gostam de fazer quando ninguém está obrigando vocês a estudar?" A pergunta pareceu surpreendê-las, como se suas preferências nunca tivessem sido consideradas relevantes para sua rotina diária. "Eu gosto de ouvir", disse Mia lentamente. "Eu consigo saber quando as pessoas estão felizes ou tristes apenas pela voz, e consigo ouvir pássaros lá fora que a Maia não consegue ouvir." Maia assentiu, ansiosamente. "E eu gosto de tocar nas coisas e descobrir como elas funcionam. Desmontei minha caixa de música na semana passada, e acho que descobri porque ela não estava mais tocando a música certa." Os olhos de Maria brilharam com entusiasmo genuíno. "Essas habilidades são incríveis. Mia, você tem uma inteligência emocional que alguns adultos nunca desenvolvem." E Maia,
Você é uma engenheira. Você entende como as coisas funcionam juntas para criar algo bonito. A validação era claramente algo que nenhuma das crianças tinha ouvido antes, e elas pareciam crescer nas cadeiras enquanto Maria celebrava habilidades que sua educação formal nunca havia reconhecido ou cultivado. A senhora Patterson diz que essas coisas não importam para o nosso aprendizado real, disse Maya, mas seu tom sugeria que ela estava começando a questionar se a senhora Patterson poderia estar errada sobre algumas coisas. A transformação do mundo das gêmeas por Maria começou sutilmente, mas acelerou rapidamente quando ela descobriu quanto potencial estava sendo desperdiçado por uma abordagem educacional que se concentrava nas limitações em vez das possibilidades. Na manhã seguinte, ela chegou cedo e as encontrou tomando café da manhã na sala de jantar formal, comendo cereais em tigelas caras, enquanto a senhora Patterson lia artigos de notícias que deveriam melhorar seu conhecimento sobre os acontecimentos atuais. Bom dia, lindas meninas, disse Maria com sinceridade, e as duas crianças sorriram imediatamente, mostrando que estavam ansiosas para vê-la novamente. A senhora Patterson olhou para cima com irritação mal disfarçada. Senhora Santos, estamos no meio do café da manhã e da discussão sobre atualidades. Já pedi antes para não interromper o tempo de educação das crianças. Mas Maria percebeu algo que a senhora Patterson não tinha visto. Maya estava fazendo caretas por causa do gosto do cereal, enquanto Mia empurrava o cereal pela tigela sem comer quase nada. Que tipo de cereal é esse? Perguntou Maria às meninas. Algum tipo de cereal saudável, disse Maya com evidente desgosto. A senhora Patterson escolheu porque tem vitaminas. Maria olhou para a caixa e viu que era realmente nutritivo, mas provavelmente tinha gosto de papelão, escolhido por seus benefícios à saúde, e não por qualquer consideração sobre se as crianças realmente gostariam de comer. Vocês sabem o que a gente costumava tomar no café da manhã quando eu era criança? Perguntou Maria, ignorando o olhar de reprovação da senhora Patterson. Frutas frescas que a gente mesmo colhia, e fazíamos jogos para adivinhar que tipo de fruta era apenas pelo cheiro e pelo toque. A ideia claramente intrigou as duas meninas, que vinham comendo as mesmas refeições adequadas há meses, sem que ninguém perguntasse o que elas realmente gostavam. Podemos tentar isso algum dia? Perguntou Mia, esperançosa. A resposta da senhora Patterson foi rápida e negativa. As crianças estão em um programa nutricional cuidadosamente planejado por um nutricionista pediátrico. Não podemos simplesmente deixá-las comer o que querem. Mas Maria tinha visto o brilho de interesse nos olhos das duas meninas, o primeiro entusiasmo genuíno que demonstravam por qualquer coisa relacionada com a aprendizagem, e não ia deixar que isso fosse extinto por uma adesão rígida a planos que tratavam as crianças como projetos em vez de pessoas. Aprender sobre nutrição também faz parte da educação, disse Maria diplomaticamente. E se elas estão explorando os alimentos através do tato, do olfato e do paladar? Isso é educação científica, não é? A senhora Patterson claramente não gostou de ter sua autoridade questionada, especialmente por uma empregada doméstica, mas a lógica de Maria era sólida e sua sugestão razoável. Suponho que uma breve exploração de diferentes texturas e sabores poderia ser educativa, disse a senhora Patterson com relutância. Maya bateu palmas com entusiasmo. Podemos fazer isso agora. Por favor. O entusiasmo em sua voz era tão genuíno e ansioso que até a senhora Patterson pareceu amolecer um pouco, embora rapidamente reafirmasse o controle, afirmando que qualquer exploração alimentar precisaria ser cuidadosamente supervisionada e documentada como parte de sua avaliação formal de aprendizagem. Maria passou a hora seguinte transformando a cozinha em um laboratório de aprendizagem sensorial, ajudando as gêmeas a identificar frutas e vegetais pelo cheiro, textura e sabor, enquanto as incentivava a descrever o que estavam experimentando de maneiras que desenvolvessem o vocabulário e as habilidades de observação científica simultaneamente. Este é macio, mas tem pequenas saliências, disse Maya, passando os dedos sobre uma laranja. E cheira a luz do sol. Se a luz do sol tivesse cheiro. Mia riu da descrição da irmã. Acho que tem cheiro de manhã de Natal, quando a mamãe fazia panquecas com suco de laranja. A menção à mãe trouxe um momento de tristeza,
mas era o tipo de tristeza saudável que vem de lembranças felizes, e não do luto reprimido que pairava sobre a casa há anos. A virada aconteceu na semana seguinte, quando Maria descobriu os talentos musicais ocultos das gêmeas, habilidades que haviam sido descartadas e desencorajadas por uma série de professores que não conseguiam adaptar seus métodos de ensino para acomodar alunas cegas. Ela encontrou Maia na sala de música, sentada ao piano, mas sem tocar, apenas passando os dedos pelas teclas em silêncio. O piano soa triste quando ninguém toca, disse Maia ao ouvir os passos de Maria. A senhora Patterson diz que não posso mais ter aulas de piano porque não consigo ler partituras normais rápido o suficiente, e o professor de música especial custa muito caro. A menção casual de ter sido negada a algo que claramente lhe trazia alegria por considerações financeiras, em uma casa onde o dinheiro era essencialmente limitado, fez o sangue de Maria ferver com raiva protetora. Quem disse que você precisa ler música para tocar música? Perguntou Maria, sentando-se ao lado de Maia no banco do piano. Alguns dos maiores músicos do mundo nunca aprenderam a ler notas no papel. Eles tocavam com o coração, com o que ouviam e sentiam. Maia se virou para Maria com entusiasmo. Sério, eu poderia aprender assim. Antes que a senhora Patterson pudesse aparecer para acabar com outro momento de entusiasmo, Maria colocou a mão direita de Maia nas teclas e mostrou-lhe uma melodia simples, ensinando pelo toque e pelo som, em vez pela visão. Sinta onde seus dedos estão, disse Maria suavemente. A música vive em suas mãos e em seu coração, não no papel. Em poucos minutos, Maia estava tocando uma melodia simples, com o rosto radiante de concentração e alegria ao descobrir que podia criar beleza com suas próprias mãos. O som atraiu Mia, que apareceu na porta com os passos silenciosos que aprenderá a usar quando não tinha certeza se era bem-vinda. Maia parece feliz, observou Mia, e Maria percebeu algo melancólico em sua voz, sugerindo que ela estava vendo sua irmã experimentar algo que gostaria de compartilhar. Você também gosta de música? Perguntou Maria. Gosto de cantar, disse Mia timidamente, mas a senhora Patterson diz que sou muito quieta e preciso projetar minha voz corretamente. Maria sentiu o coração partir-se por estas crianças cujos talentos naturais estavam a ser sistematicamente desencorajados por adultos que deveriam estar a cultivar os seus dons. Podes cantar alguma coisa para mim? Perguntou gentilmente. Só para mim e para Maia, bonita e suave, como tu gostas de cantar. A voz de Mia, quando finalmente começou a cantar, era pura e doce e cheia de uma profundidade emocional que parecia impossível em alguém tão jovem. Ela cantou uma canção de ninar que a mãe lhes cantava, com uma voz que transmitia amor, perda e esperança em igual medida. Maia parou de tocar piano para ouvir, e, quando a canção terminou, as duas irmãs estavam chorando, não de tristeza, mas da alegria de compartilhar algo bonito juntas. Foi perfeito, disse Maria, com sinceridade. Vocês duas são musicistas. Musicistas de verdade. Não porque sabem ler partituras ou tocar para o público, mas porque entendem que a música é sobre sentir, compartilhar e se conectar com outras pessoas. A validação pareceu despertar algo nas duas meninas, que começaram a falar animadamente sobre músicas que lembravam, melodias que ouviam em seus sonhos, ritmos que sentiam em seus corações quando estavam felizes ou tristes. Maria percebeu que essas crianças viviam em silêncio não porque não podiam ver, mas porque ninguém ouvia o que elas tentavam expressar. Podemos tocar música juntas algum dia? Perguntou Maia, esperançosa. Só nós, sem a senhora Patterson nos dizendo que estamos fazendo errado. O pedido partiu o coração de Maria, pois revelava o quanto essas crianças haviam sofrido críticas e correções, como haviam aprendido a associar o aprendizado ao julgamento, em vez de à alegria. Todos os dias, prometeu Maria. Vamos fazer música juntas todos os dias, e vamos fazer do jeito que vocês acharem melhor. Mia bateu palmas suavemente. E podemos cantar as músicas que a mamãe nos ensinou. Todas, confirmou Maria. Todas as que ela gostaria que vocês se lembrassem. A transformação de Maia e Mia tornou-se impossível de ignorar à medida que elas floresciam sob a abordagem educacional e de desenvolvimento de Maria.
Em vez de ficarem sentadas rigidamente durante as aulas formais, elas começavam cada dia com explorações sensoriais, tocando diferentes texturas, identificando sons, criando histórias baseadas em cheiros e sabores que envolviam seus sentidos aguçados de maneiras que o aprendizado visual tradicional nunca poderia. Maria transformou todas as tarefas domésticas em oportunidades de aprendizado. Dobrar roupas se tornou uma aula de geometria e padrões. Cozinhar se tornou química e matemática. Organizar suprimentos se tornou exercício de categorização e lógica. As gêmeas prosperaram com essa abordagem prática. Sua curiosidade natural finalmente sendo estimulada em vez de restringida por estruturas acadêmicas rígidas. A senhora Patterson, no entanto, não estava satisfeita com as mudanças que observava em suas alunas antes tão obedientes. As meninas estão se tornando indisciplinadas, reclamou ela a Maria durante um de seus encontros cada vez mais tensos. Elas estão questionando meus métodos, perguntando por que não podem aprender através do toque e do movimento, em vez de sentar-se corretamente e concentrar-se nos materiais aprovados. Elas estão desenvolvendo opiniões sobre sua educação que são francamente inadequadas para crianças da idade delas. A resposta de Maria foi ponderada, mas firme. Elas estão desenvolvendo confiança e curiosidade, o que significa que estão aprendendo a pensar por si mesmas. Não é isso que a educação deve alcançar. O rosto da tutora ficou vermelho, de indignação. Senhora Santos, você pode limpar esta casa, mas não está qualificada para ter opiniões sobre desenvolvimento infantil ou filosofia educacional. O confronto se intensificou quando a senhora Patterson descobriu Maya e Mia na cozinha com Maria, aprendendo frações medindo ingredientes para biscoitos que estavam assando para os funcionários da casa. Isso é completamente inadequado, anunciou a senhora Patterson, com voz severa e autoritária. Essas crianças deveriam estar na sala de aula aprendendo braille, não brincando com comida e fazendo bagunça. Maya, que havia ganhado confiança nas últimas semanas, ergueu os olhos da tigela com as mãos sujas de farinha e determinação na voz. Mas estamos aprendendo, senhora Patterson. Estamos aprendendo frações e química e como os ingredientes funcionam juntos. E estamos nos divertindo enquanto fazemos isso. A resposta da senhora Patterson revelou a diferença fundamental entre sua abordagem e a de Maria. Aprender não é para ser divertido, Maya. Aprender é para ser disciplinado e rigoroso. Diversão é o que você faz depois de concluir sua educação de verdade. A afirmação pairou no ar como um tapa, e Maria sentiu sua compostura profissional, cuidadosamente mantida, começar a se quebrar. Com todo o respeito, senhora Patterson, disse ela, com uma voz que escondia a polidez, essas crianças passam anos sentadas em cadeiras ouvindo aulas, e o que elas têm para mostrar? Elas têm medo de fazer perguntas, medo de cometer erros, medo de demonstrar entusiasmo por qualquer coisa, porque foram ensinadas que aprender é algo que acontece com elas, e não algo em que elas participam. A discussão foi interrompida pela voz baixa de Mia, que cortou a tensão. Eu aprendo mais com Maria em uma manhã do que aprendi com você em um mês inteiro. A honestidade da afirmação, proferida sem malícia, mas com absoluta certeza, foi devastadora em sua simplicidade. A senhora Patterson olhou para Mia em choque, claramente não acostumada a ter seus métodos questionados pelas crianças que deveria estar educando. Já chega, disse ela com firmeza. Meninas, vão para o quarto imediatamente. Senhora Santos, vou falar com o Sr. Harrison sobre sua interferência inadequada na educação dessas crianças. Mas quando a senhora Patterson saiu furiosa, Maya segurou a mão de Maria com total confiança. Você não vai nos deixar, vai? Perguntou ela. Mesmo que a senhora Patterson tente fazer o papai mandar você embora. O confronto aconteceu mais cedo do que o esperado. Quando James Harrison voltou de uma viagem de negócios e encontrou sua casa em tumulto, a senhora Patterson exigindo a demissão imediata de Maria e suas filhas mais animadas e falantes do que ele as via desde a morte da mãe. A reunião em seu escritório parecia um julgamento, com a senhora Patterson apresentando seu caso contra a interferência antiética de Maria, enquanto Maria permanecia em silêncio, sabendo que seu destino, mais importante, o futuro das gêmeas, estava em jogo. Senhor Harrison, começou a senhora Patterson,
com a voz cheia de indignação profissional. Trabalho com crianças com necessidades especiais há 15 anos e nunca encontrei um desrespeito tão flagrante aos protocolos educacionais estabelecidos. Essa mulher minou completamente minha autoridade e encheu a cabeça das crianças com expectativas irrealistas sobre suas capacidades. James parecia cansado, sobrecarregado pelas exigências que disputavam sua atenção e claramente desconfortável por ter que arbitrar disputas sobre os cuidados de suas filhas. O que exatamente a senhora Santos fez que é tão problemático? Perguntou ele, cansado. A senhora Patterson começou a fazer uma reclamação detalhada sobre atividades não autorizadas, envolvimento emocional inadequado com as crianças e incentivo a comportamentos inconsistentes com suas limitações. Enquanto ela falava, James se pegou pensando nos sons que ouvirá vindos da cozinha e da sala de música nas últimas semanas. Risadas, conversas, alegria genuína de crianças que ficaram em silêncio e retraídas por tanto tempo que ele quase se esquecera de que elas eram capazes de ser felizes. E o que você tem a dizer sobre essas acusações? Perguntou James a Maria, embora seu tom sugerisse que ele estava apenas cumprindo um ritual, em vez de realmente buscar a perspectiva dela. Maria respirou fundo, sabendo que essa poderia ser sua única chance de defender Maya e Mia. Senhor Harrison, suas filhas são crianças brilhantes, criativas e talentosas que têm sido tratadas como problemas a serem resolvidos, em vez de pessoas a serem celebradas. Elas não estão atrasadas em relação ao que deveriam estar. Elas estão à frente da maioria das crianças de sua idade em inteligência emocional, criatividade e capacidade de resolução de problemas. Mas elas foram ensinadas a esconder seus pontos fortes e se desculpar por suas diferenças, em vez de serem incentivadas a desenvolver seus talentos únicos. A conversa foi interrompida por uma batida suave na porta do escritório, seguida pela voz de Maya chamando. Papai, podemos entrar. Queremos lhe mostrar uma coisa. O instinto imediato de James foi mandá-las embora. Essas conversas de adultos não eram apropriadas para crianças, mas algo no tom de voz da filha o fez parar. O que vocês querem me mostrar? Perguntou ele através da porta. Música. A voz de Mia se juntou à da irmã. Nós fizemos uma música juntas e queremos que você ouça, porque ela expressa o que sentimos pela Maria, e achamos que talvez você deva saber como nos sentimos. James abriu a porta e encontrou suas filhas de mãos dadas, ambas radiantes com uma emoção que ele não via desde antes da morte de Sarah. Elas claramente estavam ouvindo do lado de fora, sabendo que o futuro de Maria com a família estava sendo decidido, e vieram oferecer seu próprio testemunho. Sabemos que a senhora Patterson diz que não estamos aprendendo da maneira certa, disse Maya, dando um passo à frente com uma confiança que parecia ter surgido do nada. Mas estamos aprendendo, papai. Estamos aprendendo que somos boas em coisas, que podemos resolver problemas, que podemos fazer sons bonitos, resolver quebra-cabeças matemáticos e entender como as coisas funcionam. Mia deu um passo à frente para se juntar à irmã. Maria não nos obriga a ficar quietas e caladas e fingir que não estamos tristes pela mamãe. Ela nos deixa falar sobre a mamãe e cantar as músicas que ela nos ensinou, e nos mostra como fazer as coisas em vez de apenas nos dizer o que não podemos fazer. As palavras das gêmeas transmitiam uma emoção e clareza tão genuínas que até a senhora Patterson pareceu momentaneamente sem palavras. James olhou para suas filhas, olhou realmente para elas, e viu crianças que haviam se transformado das figuras retraídas e silenciosas em que se tornaram após a morte de Sarah em jovens vibrantes, confiantes e articuladas, que defendiam a si mesmas com notável eloquência. Toquem a música que vocês compuseram, disse James finalmente, com a voz embargada pela emoção que vinha reprimindo há 3 anos. As gêmeas levaram todos para a sala de música, onde Maya sentou-se ao piano e começou a tocar uma melodia simples, mas bonita, enquanto Mia cantava uma música que elas haviam composto sobre encontrar luz na escuridão, sobre pessoas que ajudam você a descobrir o que você é bom, sobre a família ser as pessoas que veem o melhor em você, mesmo quando você não consegue ver. A apresentação estava longe de ser perfeita em termos técnicos, mas estava tão cheia de alegria e amor genuínos que trouxe lágrimas aos olhos de James quando ele percebeu o que estava perdendo enquanto se enterrava no trabalho para evitar enfrentar sua dor. Quando a música terminou,
James tomou uma decisão que mudou tudo. Senhora Patterson, disse ele baixinho, os seus serviços não são mais necessários. Maria, gostaria de discutir a expansão do seu papel aqui para incluir a coordenação educacional das meninas, trabalhando com tutores que entendam que o aprendizado deve se basear nos pontos fortes, em vez de se concentrar nas limitações. O rosto da senhora Patterson ficou pálido de choque e indignação. Senhor Harrison, o senhor está cometendo um grave erro. Essas crianças precisam de apoio educacional profissional. Não isso. Mas James estava olhando para suas filhas, que estavam radiantes de orgulho e felicidade, e percebeu que o que elas mais precisavam era o que Maria já lhes havia dado. Alguém que acreditasse em seu potencial e as encorajasse a acreditar em si mesmas. Maria, disse Maya, abraçando a mulher que havia mudado o mundo delas, isso significa que você vai ficar conosco. Maria abraçou as duas meninas com força, com os olhos cheios de lágrimas de alívio e alegria. Enquanto vocês quiserem que eu fique aqui, meus amores, vamos aprender tantas coisas maravilhosas juntas. James observou essa demonstração de afeto genuíno entre suas filhas e sua defensora, compreendendo pela primeira vez desde a morte de Sarah que o amor pode curar, que a pessoa certa pode ajudar sua família a reencontrar a alegria e que, às vezes, a educação mais importante acontece quando as crianças se sentem seguras o suficiente para descobrir quem elas foram destinadas a ser. Se essa história te emocionou, talvez seja o sinal que você precisava hoje. Se for, inscreva-se. O milionário que se escondia das necessidades das filhas atrás de soluções caras, mas inadequadas, descobriu que o presente mais valioso que poderia dar a elas não era dinheiro ou professores de prestígio, mas alguém que visse o potencial delas e tivesse a coragem de cultivá-lo. Alguém que entendesse que a educação deve acender fogos em vez de encher baldes, e que toda criança merece ser celebrada exatamente pelo que é.